Ela é uma bruxa que não tá deixando você ir lá pra dentro, não é? Bom dia, gente. Tudo bom? Vai lá. E aí, gente, bom dia. Deixa eu fechar isso aqui. Ó, o meu caderno. Cadê? Deixa eu botar aqui. Vamos entrando aí. Ai, esqueci de pegar minha camiseta, pisca. Eu já tenho que separar, que depois eu tenho que trocar de roupa. E aí, gente, tudo bem? Bom dia, vamos entrando. Aí, Sandra, viu? Tava escrevendo no meu caderninho. Vamos lá, gente. Pisco. Eu quero saber se a Titia tá no meio do corredor, se vai ter briga. Nossa, você tomou coragem? Vai... Ih, que isso? Vocês ouviram? Pisco. Eu sabia. Agora ela também tá com razão, porque você não tem nada aqui pro quarto dela. Sai daqui. Sai daqui. Gente, eu tive que vir aqui. Vai, passa você pra lá. Anda. Louca. Vocês ouviram? Ela tava vigiando aqui o corredor e aí o Pisco tava querendo passar. Né, Pisco? E ela pegou e ela botou moral aqui no Pisco. Pisco. Ai, que susto. A Titia quase atacou o Pisco. Ai. Oh, obrigada, Alice. Botei lá. Presente pra quem me ajuda. Né? Vamos lá. Fala que eu me chama. Pode falar me chama. Me assustei, gente. Eu me assusto com muita coisa. Mas eu sou assim mesmo. O Rodrigo bateu a porta e eu me assustei. Vocês viram? Eu me assusto. E às vezes eu dou grito aqui. Eu tô na cozinha. Pode estar maior barulho. Se chegar alguém, eu me assusto. Eu dou grito. Quando eu ia pra academia, eu também, se alguém pegasse e fizesse assim em mim, e eu tava de fone, eu gritava. Né? Eu tenho o maior medo de alguém me abordar na rua, por exemplo, para assaltar, e eu sem querer gritar por susto. Não porque eu estou reagindo. Eu tenho o maior medo disso. Juro pra vocês. Porque eu sei que é meu reflexo. Eu sei que eu vou gritar, não porque eu vou reagir. Olha que coisa, cada um tem seu medo, né? Então vamos lá. Pisco, amigo da tia. Pisco não é amigo nada. Pisco é só meu amigo. Gente, obrigada. Engasguei. Vamos lá, fala eu me chamo. Mas eu já chamei você, eu acho que eu já chamei. Lembrando que quando a pessoa já foi chamada, eu espero para dar a voz para outra pessoa. Certo? O Pisco tá bravo. Sim, o Pisco está bravo. O Pisco é bravo. Então vamos lá. Essa é a aula que vocês entram e tem que falar, me chama, tá? Porque quando vocês mandam solicitação para mim aqui, muitos de vocês mandam a solicitação, mas na realidade não querem. Gente, é verdade. As pessoas se confundem. E aí quando eu clico, a pessoa não aceita, entendeu? Então, por isso que eu falo para vocês escreverem aqui, aí eu olho, quem fala me chama. Aí, quando a pessoa já foi chamada, eu não chamo de imediato, eu espero um pouco, tá? E aí me fala aqui você, Mar Prado. Eu já chamei você? Eu acho que eu já chamei. Mas me fala se eu já te chamei. Tá aqui Mar Prado, me chama. Dá pra você falar pra mim? Eu já te chamei? Não? Ronaldo, eu também não te chamei, então eu vou te chamar. O Ronaldo eu também não chamei. Vou chamar primeiro você. Tava primeiro, tinha cabelo em pé. Tudo bem? Oi, Bom dia. tudo bem? Acho que eu Bom nunca dia. chamei você, né? Não, Ah, então me não, fala o você seu. só reposta as coisas que eu posto. Ah, me fala o seu nome, da onde você é e a sua dúvida. Meu nome é Jéssica, eu moro em Dourados, no Mato Grosso do Sul.
Ai, Dourados é bonito. Fala. É. Então, Nanda, minha dúvida é meio boba, mas eu queria saber se eu posso fazer autólise por mais, se for um tempo maior e tiver calor, se eu posso fazer dentro da geladeira. Ou se eu tenho que alternar a geladeira, temperatura ambiente. Então, depende da sua temperatura e de quanto tempo você quer fazer essa autólise, depende da sua farinha, do seu Uhum. objetivo final, do método e processo que você está fazendo, tá? Por quê? Você está no curso? Sim, Então, você não percebe que a maioria das vezes eu faço na geladeira? sim. Por que eu faço na geladeira? Há um tempo atrás isso não estava muito claro, mas eu moro no Rio de Janeiro e aqui, na maioria das vezes, está quente. E a Uhum. maioria das vezes eu faço por mais de uma hora a autólise. Então, se eu Sim. deixar por mais de uma hora, mesmo que eu faça com água gelada no início, vai ficar quente a minha massa, Vai ficar vai ter a quente. troca. Aham. Mas se você morasse, como alguns alunos, no Canadá, na Patagônia, nos lugares frios, você poderia fazer do lado de fora. Agora tem que ter Dourado também é muito importante, quente. não é? Tem que ficar claro que por isso que eu falo para vocês. A realidade das aulas tem os fundamentos, que você Uhum. precisa utilizar uma geladeira se está quente. Ou muitas Uhum. pessoas também ligam o ar-condicionado e ficam felizes. Né? Muita Sim. gente liga o ar-condicionado, bota numa tábua e vai ver seu filminho, faz o pão e fica lá e tá uma temperatura boa, certo? Por exemplo, eu posso deixar direto na geladeira, eu não preciso ficar alternando, ou eu preciso Não, tirar. pode. Posso deixar direto na Pode. Se geladeira. se tiver muito gelada, o que que você faz? Você pega e tira meia hora antes de você começar a fazer sua mistura. Tá, Agora, entendi. se você está num ambiente muito quente, o que que é muito quente? Ah, tá mais de 24, tá? O seu ambiente. Quando você Uhum. tirar a sua massa da geladeira, só de você dar uma manipulada, ela já vai subir naturalmente uns 6, 7 Uhum. graus. Quando você Sim. começa a misturar, ela vai, dependendo da sua velocidade de misturar, da sua mão, ela vai esquentando. Então, isso é uma coisa que você Porque vai ter que observar. minha cozinha ela é bem fresquinha. Então, assim, se eu deixo por uma. Se eu faço com uma água ali com 8, 9 graus, ali que é a água que eu consigo da minha geladeira, e eu deixo ela 1 hora e meia, né, no máximo 2 horas fora da geladeira, ela fica numa temperatura tranquila, entre 20 e 21 para trabalhar. Só que se eu deixo mais tempo, Ela aí começa dá a ruim. chegar no 24, né? Já fica Uhum. pegajosa, já fica Fica difícil. pegajosa. E não é que 24 é quente, 24 ainda tá fresquinha. Só que para a gente Para manipular trabalhar é ruim. é ruim. E se tivesse Uhum. manteiga, ficaria pior ainda. Pior ainda, sim. Pois é. Então, o que, que você vai fazer? Testa também o seu limite. Quanto, e Uhum. vai anotando, né? Você já me falou, ah, se eu ficar 1 hora e meia, então você deve anotar as coisas, né? Pelo visto. Muito. Porque essa noção é boa até mesmo para quando está um dia muito frio, você já sabe quantas horas você consegue deixar do lado de fora. Ou um dia que você está usando a cozinha para fazer outras coisas e aí está aproveitando para fazer o pão. Né? Aí Sim. você, ah, minha cozinha está aqui, ah, mas quanto tempo eu consigo deixar? E anotando essas coisas também é importante. A geladeira não é Uhum. obrigatória, mas ela ajuda muito na rotina. E Sim. não deixar a massa fazendo autólise muito tempo numa temperatura mais elevada, porque ela pode acabar fermentando sozinha. Fermentando. Esse é o meu medo também. Mas assim, 3, 4 horas ela não vai ter atividade de fermentação, não, pode deixar. Só quando a gente Beleza, faz, às Nanda. vezes, muitas horas de autólise, que nem é uma coisa que a gente faz muito lá dentro, porque não tem muito objetivo, né? Uhum. A gente não tá com uma farinha que precisa disso e nem um método que precisa disso. Então, assim, o tempo do fermento já está suficiente para a gente, não precisa passar. E se vocês Uhum. quiserem fazer o tempo pequeno também pode. Entendi. E não é uma dúvida boba, tá Ah, bom? obrigada. É uma dúvida muito boa, tá bom? Tá bom, obrigada. Muito obrigada por você ter perguntado, tá? Tá Bom bom. dia para Bom dia. você. Tchau, tchau. Igualmente. Tchau, tchau. Viu? Aqui é porque a maioria das vezes, olha como é que é engraçado.
Eu tenho um aluno que é de Niterói, é o Alexandre, acho que é Alexandre Coelho. Ele até via muito nas aulas, agora ele está sem vir, não sei o que ele está fazendo. O que acontece? Ele fez a minha primeira aula presencial, depois ele fez a segunda. E assim, eu mudei o sabor e o estilo de pão. Aí olha só o que aconteceu. Eu falei sobre usar a geladeira, tudo. Só que no dia, nessa aula presencial, a gente estava com o ar-condicionado super gelado. E aí eu fiz a massa toda do lado de fora. Porque estava assim, 21, 22. E estava muito gelado. E como o ar-condicionado era bem direcionado na minha bancada, eu botava o termômetro e a massa não passava de 20, 21. Então eu não senti necessidade de colocar na geladeira durante a aula. Aí tudo bem. Aí o Alexandre foi para casa, passou o tempo, tá? E aí na outra aula, eu peguei e tava com frio, eu não sei, acho que eu fui com uma jaqueta menor, fui com uma camiseta, não fui de manga comprida. E aí eu tava com frio. Então eu deixei o ar-condicionado menos gelado. E aí eu senti a necessidade de colocar na geladeira. Então eu pegava a mesma massa e botava na geladeira. E aí ele falou assim: nossa, desse jeito eu vou conseguir fazer na minha casa. Aí eu falei: ué, mas criatura, eu falei que é para botar na geladeira. Aí ele falou: mas você não botou, eu não vi você botar na outra aula. Olha como é que é sinistro. Então, eu falo para vocês que o ser humano aprende vendo, às vezes, e vendo e ouvindo. E algumas pessoas são muito mais visuais. Eu falei, mas ele não ouviu. Ou ouviu, mas não viu. Então é diferente, tá? E aí, quando ele viu efetivamente, ele falou assim: agora eu vou resolver todos os meus problemas. Então, é assim, parece uma dúvida boba, mas não é boba. Pisco, você tá. Ah, tá. Deixa eu ver aqui a outra pessoa que tinha falado. Era, era um homem de máscara, acho que era. Deixa eu ver. Ramon? Não. Gente, eu invento nomes, tá? Bom dia, gente. Fala, me chama quem desejar. Deixa eu ver aqui. Ele tinha falado depois dela, mas muito boa a dúvida dela, vocês viram? Cadê ele? Tá aqui ele, vou achar, vou achar. Ele tinha falado, me chama. Ele tá de máscara. Ronaldo. Posso chamar você, Ronaldo? Bom, vou chamar o Ronaldo. Hein, Picos? Oi, Oi, Ronaldo, tudo bem? bom Bom dia, tudo bem, dia. Nanda? Tudo Eu nunca certo? te chamei, né? Não, nunca. Ah, viu? Ah, hoje estamos só com pessoas novas. Fala Sim. da onde você é e a sua dúvida. Então, eu sou de Pelotas, Rio Grande do Sul. A minha Tá frio dúvida, aí? putz, 10 graus, 15 graus por aí. Nossa, tá frio. 10 graus tá É, frio. bem frio. A minha dúvida é o seguinte, é sobre a força do levain. É que Ah, assim, ó, nessa quarentena eu comecei a estudar fermentação natural e aí eu comecei a focar mais em pizza de fermentação natural. Só que assim, eu estudo alguns pizzaiolos e tal e eles falam um pouco mal do levain em quesito assim de grande quantidade de massa. Eles falam que o levain ele não teria muita força. Eu não sei se em algum momento eu vou ter que migrar para um polish ou para uma biga com o fermento biológico ou se isso é meio mito assim. então, eu estudei na tradicional italiana, na escola tradicional italiana. Lá não Uhum. tem o hábito de se usar levain. É verdade. Pois é. Então, Então, é natural que um pizzaiolo tradicional não trabalhe muito com levain e ele uhum. goste mais do fermento biológico. Por quê? Sim. Porque realmente é uma cepa única, que tem maior poder de fermentação. É como se Uhum. você tivesse numa corrida, vamos dar aquele cara da Quênia, aquele biotipo queniano, Uhum. e o cara daqui, tranquilão de boa. Você já Sim, olha e já sabe quem é o favorito para aquela prova, né? sim, sim. Então, o pizzaiolo é a mesma coisa. Quando ele vai fazer a pizza, você mostra um pote de levain e um pacote de fermento biológico, ou Uhum. um pote de levain, uma biga e um pulis, ele já sabe quem é o favorito para ele ter o melhor resultado. Mas Não isso quer, não quer dizer que não vai ter um bom resultado, mas tem outros sim. impactos na sua massa. Mas isso por Quais são causa os do tempo? impactos? Hã? Isso por causa do tempo, será? Não. Você, o que é o levain? É uma colônia de leveduras, não? O levain é um ecossistema com vários tipos de micro-organismos.
Você tem leveduras e tem bactérias. E nesse ecossistema, essas bactérias trazem muita acidez naquela pré-massa. É Sim. diferente você fermentar com bactéria e levedura do que você fermentar só com a levedura. É bem diferente. Então, o que que acontece? Principalmente quando são culturas selvagens. Quando você vai fazer uma massa, que geralmente você precisa de mais de um dia na geladeira, são 3 dias, pelo menos, para uma boa massa de pizza, você Sim. vai ter muita acidez. Isso fragiliza a massa. E o efeito massa no levain, muitas vezes pode acontecer. O que é o efeito massa? Muita quantidade de fermento pode trazer, na realidade, características para aquela massa que você não deseja. É Como diferente do acidez. pão. É diferente do pão. Sim. Então, o cara, ele não tem... Eu acho que é muito certo. Pizza é mais padrão do que pão até. Então, quando a pessoa ela decide fazer com um fermento biológico, ela busca dominar um padrão, um número de horas e uma textura de massa final, que já é difícil, mas que você consegue. Quando Sim. você está com fermento natural, é mais penoso esse trabalho. Não quer dizer que não vai conseguir, mas realmente o melhor resultado não é com ele. Então, você pode falar com os melhores profissionais do mundo. Eu tive aula com o Paulo Spadaro. Tipo, não tem aula com pizza com levain. Não tem. Entendeu? Você deriva. Você faz a aula, ok. Você pega, volta para sua casa, para sua produção. Se você quiser desenvolver, faz. Porque levain é só um fermento. Ele é um Sim. fermento natural, selvagem. O fermento biológico é um fermento isolado. É um micro-organismo mais forte, é aquele queniano da corrida. Imagina se todo mundo isolasse o gene daquela galera e só produzisse em massa aqueles corredores para aquela prova. Não é? É isso. Sim. É exatamente isso. Então, você tem que ver que você pode estar com um método errado, uma massa errada. Então, é muito difícil. Agora, a escola já está se abrindo para introduzir as massas com levain. Só que eu acho que não vai ter muito. Acho que é mais uma moda. Porque Sim. eles são muito antigos nisso. E se efetivamente fosse super, mega, hiper, triper saudável, eu acho que eles fariam. Pois é. E não tem muita necessidade. Porque se você for parar para pensar, você faz uma massa muito melhor, com mais dias, com o fermento biológico, do que uma massa com mais dias e fermento natural. Esse é o lance, entendeu? Tá certo. Então, não é força, é sim estilo e método de fazer. Talvez o fermento natural você não consiga tantos dias na geladeira do que o com fermento biológico para este tipo de pão, que é a pizza. Sim. Tá bom, então. Muito obrigado. Foi. Resolveu? Obrigado. Sim, sim. Bom dia Tá? aí. Muito obrigado. Nada. Bom dia. Valeu. Ah, está aqui, acho que Regina, né? Regina, eu ia falar, mas não falei. Que eu tenho uma aluna que realmente falou que a pizza com o biológico era extremamente leve, né? Não deixa nada a desejar. Não deixa mesmo não, gente. Tô falando para vocês. As pizzarias mais sinistras da Itália é tudo com pré-fermento de biológico. E ninguém tem vergonha, não. É porque alguns conceitos vêm de uma forma muito distorcida para cá. Né? As pessoas têm uma forma distorcida de falar sobre o fermento biológico. O fermento biológico não é ruim. Ruim são as pessoas que fazem um mau uso do fermento biológico. São aquelas pessoas que fazem um produto com 3 horas, 4 horas, sabe? Bota muito fermento, bota no quente, aí fermenta rápido. Isso não é legal, isso é ruim. Isso acaba trazendo uma fama ruim para um fermento que não é ruim. Ah, Raquelzinha, só ontem mudou meu conceito de pizza. Gente, eu sou uma pessoa... Ana Contiveira. Vou te chamar, Ana. Eu já te chamei? Eu sou uma pessoa muito sensível. Eu passo mal. E pizza é uma parada que, se tiver mal feita, eu vou passar mal na hora. Sim, na hora. Eu vou estufar, mas no dia seguinte eu vou ter uma bela, bela enxaqueca daqui. Então, vamos lá. Vocês entenderam?
que é o fermento biológico? O fermento biológico é o queniano, para correr, para a prova da corrida. E o levain não é o queniano, o levain é um monte de gente, assim, não é de um biotipo específico, é um monte de gente lá naquele pote. Às vezes uns estão dormindo, às vezes tem uns assim que não querem muito trabalhar, fermentar. Cadê a moça que falou me chama, gente? Olha só. Esqueci aqui a moça. Cadê? Deixa eu achar você, moça. Eu achei aqui, ó. Me chama. Ana Contiveira. Eu acho que eu já chamei você, mas não sei. Vamos lá. Cadê? Oi, Ana, tudo bem? Tudo, acabei de acordar. Você vai precisar colocar um fone, porque eu estou ouvindo a minha voz aí no retorno. Vou ver se troca o fone então, peraí. Conseguiu? Acho que eu vou achar. Melhorou? Acho que sim. Não, eu tô ouvindo de novo a minha voz. Melhorou? Deixa eu ver se eu colocando. Ah, melhorou. Agora Ah, então tá bom. Fala seu nome, É de que onde tava- você é e a sua dúvida. É Ana, sou de Sorocaba. Eu tô penando com o meu fermento, coitadinho. Olha só, Tô a minha conseguindo. estufa Tô vendo que tem uma caixinha aí tipo estufa. é minha estufa. Esse aqui é o meu fermento. Hoje é Tá. o 12º dia, Aham, tá vendo? tô Não vendo. mexe. Ele não Mas se mexe. calma, ele já se mexeu algum dia? Não. Desde o Nos início? primeiros 4 dias, acho que no 3º dia, ele subiu um dedinho. Um Ah, então ele dedinho. mexeu. Depois, não mais. Só isso aqui. E, ó, ele tem atividade, tá vendo? Sim, deixa eu Mas te ele não perguntar uma sobe. coisa. Vamos descobrir. Você tem termômetro ou só tem estufa? Tudo Ah, então bonitinho. tá. Esse termômetro, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a variação dele é 28,30. Tá, então A você estufa, tá. não sai disso. E qual é a água que você está dando para esse fermento? É a água que você Então, bebe. é a água que eu bebo. Aqui em Será que casa não a tem gente cloro? usa. Não, a Sorocaba diz que é uma das melhores águas do estado. Ah, então Mas tá tá bom. assim, a minha água, ela fica na talha de barro. Aí comecei a fazer com essa. Aí me falaram, muda, põe a água mineral. Coloquei água mineral, não adiantou nada. Aí, depois disso, ontem, eu fervi a água, botei água fervida. Água da talha fervida. Não adiantou nada. Troquei a farinha. Antes era Nina, mudei para Venturelli. Não adiantou nada. E você Pus está em fazendo com vidro, farinha branca. farinha branca. Não achei a centeia. A centeia aqui você só acha a granel. Aí a granel eu não quis pegar. Tenta testar se for a sua única opção, ou uma farinha integral de pacote, se você achar. Pode ser que você esteja com Que tem. farinhas brancas, que às vezes assim, ela vai demorar para te dar mais atividade, certo? Com o que você está Uhum. higienizando esse pote? Então, eu lavo ele com detergente e depois jogo água fervendo. Pois é, não lava com detergente, não. Não? Pra que você lava com detergente? Sei O que lá. acontece? Põe a água fervendo, deixa ele ferver. Então, mas não quer dizer que vai tirar o resíduo. Olha só, o que Hum. acontece? Quando a gente aprende a lavar a mão para atender paciente, o primeiro exercício que a gente faz, eles dão um sabão pra gente com tinta guache. E aí a gente tem que pegar e esfregar aquele sabão na mão. E aí eles mandam a gente enxaguar. E olha, demora muito pra gente enxaguar todo o sabão. Quando tá pintado, você vê a dificuldade que é. E aí naquele dia a gente aprende que a gente não sabe enxaguar a mão direito, né? Quando a gente está na faculdade. Então, o que eu aprendi com isso? Que muitas vezes a gente lava a nossa louça, lava os nossos potes, e a gente não enxágua verdadeiramente o nosso sabão.
Então, muitas vezes tem resíduo. E esse resíduo, muitas vezes, atrapalha no seu fermento. Por isso que eu falo para vocês não lavarem o pote com sabão. Lava só com água, água quente, sabe? Porque pode Tá, ser que você não entendi. esteja enxaguando bem esse pote, e não quer dizer que você não lava bem sua louça. Você entende? É porque a gente não vê, a gente não sente. Então faz esse Entendi. teste de você começar, tentar buscar primeiro uma farinha que dê mais atividade e também não lave com sabão. Lave somente com água, tá? Tá. E dê a Outra coisa que eu queria temperatura ter. e siga no método. Porque são Então, coisas pontuais que fazem a diferença. inclusive o temperatura, o termômetro de espeto, eu coloco no fermento, o fermento está sempre na temperatura certa. Não coloque também o espeto dentro do termômetro. Não, eu Pega, fiz uma pega, vez. porque o que acontece? Pode ser que daqui a pouco você consiga criar e você sem querer contamine com Tá, alguma coisa. Então pega, bota um potinho do lado, e aí nesse potinho, tanto faz, você bota a água e aí você mede a temperatura desse potinho dessa água do lado. então é isso que eu fiz, dá certinho. O Tá? termômetro de temperatura de ambiente eu ponho ali, dá certinho, já fiz teste de 3 vezes. Então, Outra são os coisa, seus ingredientes, tá? O negócio aí está nos seus ingredientes. Troquei a farinha. Muitas vezes a farinha está sem atividade mesmo. Não tem farinhas que demora muito a atividade. Não é porque ela tem tratamento, nada disso, é porque às vezes a farinha já está antiga, mesmo que esteja na validade, sabe? Para você ter os micro-organismos vivos, você tem que ter uma coisa mais fresca, entre aspas, ou mais ativa. Por isso que se você, de repente, buscar uma farinha com integral, que tem minerais, ou centeio, você vai conseguir. Fale. tá. A sobra dele, já hoje no 11º dia, eu posso ir usando mesmo que tenha atividade sem crescer ou não? O ideal é que você não use enquanto você está criando, porque você não tem uma cultura Tá, estável. Então você tem que jogar no entendi, lixo mesmo. Você só usa os entendi, restos do fermento quando você já tem uma cultura estável, porque aí você tem um benefício, certo? entendi, Agora você entendi, está selecionando os micro-organismos. Então não é ideal consumir, tá bom? entendi. Última dúvida. Eu fiz o pão de leite. O primeiro ficou assim, horrível. Desde o começo eu já sabia que ia ficar horroroso. Ele no forno ele deu o salto, mas acho que se eu jogasse na cabeça de alguém quebrava a cabeça. Morria. Ele ficou extremamente pesado. Ficou saboroso, mas extremamente pesado. E ficou meio cru. Aí fiz de novo, falei, vamos fazer de novo. Fiz de novo, ele ficou bem melhor, mas eu acho que ele podia ter ficado até mais 5 minutos no forno, mas ficou bem melhor. O problema, a massa, a sua tá sempre lisinha, tal. A minha, o primeiro, desde a primeira vez que eu vou mexer, ele rasgava a massa inteirinha. Chegava na hora de você fazer enrolando com a mão assim, virar rosquinha, fazer um buraco no meio, entendeu? Principalmente depois do E sal. isso, mas ele ficou bem rasgada. Aí rasgou na hora de assar. O segundo que eu fiz, eu fiz com muito mais carinho, porque se você é bruta, eu sou brutaça, né? E eu sou grandona, tal, então eu sou muito bruta também. Mas esse segundo eu fui assim, vamos cuidar como se eu estivesse trocando a fralda de um bebê. Aí fui bem devagarinho, ele melhorou, mas ainda assim rasgou. Não muito, mas deu umas rasgadinhas. Além da gentileza, o que precisa pôr para não Ó, rasgar? primeiro, prática. Segundo, às vezes você vai precisar adequar a sua temperatura da massa e a quantidade de líquido que você coloca. Muitas vezes a sua farinha precisa de mais líquido para ter mais plasticidade, ou muitas vezes você está com a massa muito fria. A massa muito fria, ela tem uma tendência a rasgar Não, mais, ela é menos elástica. 22. 22, isso eu controlei. Então você tem que ver se a sua massa não pede mais líquido. Lembra que Então, lá sabe o que na aconteceu? aula eu falo para vocês separarem um pouco para não Então, eu alagarem a fiz, massa. eu fiz Mas, assim, ó, fiz um pouco, ficou muito seco. Aí pois fiz mais um é, pouquinho, continuou seco. Fiz mais um pouquinho, continuou seco. Aí na quarta vez tinha só o restinho. Eu falei, bom, é tudo. Joguei tudo e ficou muito. pois é. Então essas coisas são a prática. E a cada Entendi. vez ir pesando, entendeu? A cada vez ir pesando.
Então, precisamos ajustar isso sempre. Entende? Entendi. E você já notou a diferença do primeiro para o segundo. E é assim mesmo. A gente vai evoluindo. A cada vez a gente vai ajustando uma coisa. Então, por isso que é importante vocês prestar atenção, anotar, ver o que você fez diferente. Você já viu que da próxima vez também precisa de mais tempo de forno. Então, essas coisas é que vão fazendo diferença. Certo? Entendi. Tá bom? Fiz até... Olha aí, que bonita! Ficou um calhamaço. E aqui não tem nenhum ainda aqui só tem o início, falta os outros. Então, olha só, e outra coisa, assiste as aulas que tem das dúvidas. Assiste as dúvidas que estão lá, uma delas pode ser a sua dúvida. Entende? Tá. Isso é outra coisa, até que eu ia perguntar para o Rodrigo, mas já até aproveitar. Eu tô perdida no horário das aulas. Que horas que é essa aula? Sempre mudou para as 9 e a outra serve. As aulas de vocês são todas gravadas. Então, mas essas chamadas suas, todos os dias? Essas aulas, vocês nem precisam assistir. Vocês vêm assistir porque vocês devem me amar. Porque o que acontece? Essas aulas são abertas. Então, tanto vocês que fazem o curso, quanto vocês que não fazem, podem assistir. Entende? Entendi. Então, são aulas abertas, que não são obrigatórias para vocês. O que você tem que focar é o que você tem gravado. Porque lá você tem um passo a passo, porque você tem uma área de... lá eu vejo tudo. Exato. Então, você tem que pegar e, às vezes, você precisa rever aquilo. Olhar aquele que está dia após dia, criação em tempo real. Porque aí você vai achar seu erro. Lá nas dúvidas, eu falei sobre o sabão. Entendeu? Então, assim, ponto a ponto, eu vou falando. E às vezes você... Olha as dúvidas. Tem dúvidas frequentes com o fermento natural, ou as dúvidas com o fermento do evento, alguma coisa de dúvidas com o fermento. Vê lá nos módulos que tem. Se você ficar perdida ainda assim, tem uma lupinha. E aí você digita lá na lupa. Então pronto. Tá? E sempre faz a sua pergunta lá. Não deixa de perguntar. Valeu. E esse vidro troca e procura uma farinha com mais atividade. Que com certeza você consegue. Porque a temperatura você já conseguiu e você já conseguiu um pequeno crescimento. Você percebeu? Tá bom? Então, porque a farinha de centeio, como todo mundo estava falando que está mofando essas a granel, eu falei, não, a granel não vou comprar. E em saquinho, não achei aqui em lugar nenhum. E com a pandemia não dá para você manter. Vai que a sua não mofa. Você tem que testar também. É que se você usar a granel e mofar, você já sabe que foi essa a causa. Entendi. Mas tem gente que dá sorte pra caramba. Entende? Entendi. Então, às vezes a gente também tem que se aventurar. Como eu já vi que você faz os testes, né? Então você vai pegar e fazer, não, agora eu vou fazer com essa. E pode ser que o seu fermento não mofe. É porque muita gente compra em muito lugar ruim. E aí realmente vai vir uma coisa ruim. E não é só centeio, vem várias coisas, até oleaginosas, passas, vem com sabe, com falta de cuidado. Entendi. Tá bom? Entendi. Valeu. Nada. Obrigada, Bom Nani. dia, viu? Até mais. Tchau, Bom dia para você beijo. também. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo. Tchau. Comprei a granel mesmo e deu certo. Dá. Só que quando mofa, geralmente é falta de temperatura ou comprou a granel, né? Já falei para vocês que tem muitas pessoas do mundo a granel que não são pessoas que cuidam das coisas. Olha, tinha uma moça aqui em Botafogo que tinha uma loja. Gente, ela deixava... A loja era toda climatizada. Aquilo ficava ligado a noite toda, tá? Olha a grana de luz. Pois é, tem gente que tem responsabilidade, tem gente que não tem, cara. Tem gente que pega, desliga, aí fica aqueles potes todos no quente, dependendo da cidade, vocês imaginam? Então, o dia inteiro a loja com ar-condicionado de 20, né? Aí depois, durante a noite, desliga. Oh, que beleza, fechou a loja, desliga. E é assim que se estraga as coisas, né? É como se você pegasse coisas que estão na geladeira, tirasse, aí depois coloca, tira, pô, vai estragar.
o lance do a granel, às vezes, também é isso, sabe? Lojas que tem um ar-condicionado muito frio, e aí depois ela não é um ambiente climatizado, que a pessoa vai deixar ligado, vai ter um custo financeiro para isso. Tá? Às vezes a pessoa só tem o ar-condicionado e mesmo assim ela deveria deixar ligado, né? Porque uma vez que essas farinhas, essas coisas estão abertas e num lugar frio, se você ficar frio, quente, a parada vai estragar. Falem lá, me chama. Fiz meu fermento com centeio. Funciona. Ah, live diária. Pois é, assim, eu gosto da aula todo dia. Primeiro porque vocês solucionam muitas dúvidas ou porque eu tenho umas respostas muito boas assim dos próprios alunos do curso, que eles falam que é como se eles reciclassem uma coisa que eles já viram, e para outros algumas dúvidas ficam mais claras. E para os novos que não estão no curso é bom, porque eles não estão no curso e eles também solucionam as dúvidas da vida deles, né? Vamos lá. Fala, me chama, que eu pego e chamo você. A dúvida tem que ser falada ao vivo, né? Às vezes vocês digitam aqui e aí acontece isso, certo? Às vezes vale a pena voltar para o zero, né? Vamos lá, gente. Fala, me chama, que eu chamo vocês. Bom, meu exemplo da maratona, né? Eu vi que vocês gostaram, tá? Esperando vocês aqui. Hoje tem aquela aula do pãozinho de bambu. Vocês precisam tomar um remedinho, vocês já sabem, né? Porque eu fiz o post e as pessoas já estavam perguntando. Falei, gente, calma, a aula é amanhã, tá? Na aula a gente fala tudo sobre aquele pão. Dona Cássia, eu já chamei você, Cássia, você estava tão bonita com o avental. Gostei muito. Cássia me chama. Vamos ver se não tem alguém novo. Vou pegar um copo d'água. Quando eu tomo café muito cedo, eu começo a ter muita sede. Parece até... Gente, ridículo o Pisco. O Pisco tá deitado na porta do quarto da Malu. Sabe por quê? Porque quando abrir, ele vai bater na Titia. Cara, o Pisco é ridículo. Vou pegar um copo d'água, porque eu tô com sede, enquanto ninguém entra aí. Fala aí pra mim. Me chama que dá tempo de eu chamar mais um. Oi, eu sou nova. Você quer que eu te chame? Você precisa me dizer. Me chama. Gente, pra vocês verem que a água que eu bebo tá sendo essa, porque a água aqui ainda não tá boa. Vamos lá, eu tô esperando vocês. Precisa, né? Pisco, sai daí, seu pessoa ruim. Feio. Vamos lá. Gente, o PDF do pão de azeitona, sim, é somente para os alunos do curso fechado. Por favor, não peçam para os alunos, que eu sei que vocês pedem. Isso é uma coisa que eu já falei para vocês, é como se vocês estivessem pirateando uma coisa que não é, né? Para ser pirateada, né? E os alunos se sentem muito incomodados. Tem gente... Vocês sabiam que tem aluno meu que não vem mais para live? E tem aluno que criou perfil fake para live para não ser incomodado? Porque as pessoas da live viam e depois ficavam pedindo as coisas no inbox. Eu até pensei em não fazer mais aula por causa disso, sabia? Aula aberta. Eu fiquei muito chateada. Mas aí eu falei, não vou fazer isso não, porque não é todo mundo. É só um grupinho ruim que faz isso, né? Mas, às vezes, o justo paga pelo pecador. Eu fiquei muito bolada, porque eu recebi muito print, entendeu? Teve algumas pessoas até que eu bloqueei. Bloqueei. Claro. Bloqueei. Eu sei que elas fazem outro perfil e incomodam, mas tá tudo bem. Mas tá tudo bem. A gente bloqueia de novo. A vida é assim. Vamos lá. Não faz... Pois é, eu pensei muito. Nanda, quando tem outro curso? Eu ainda não vi isso com o Rodrigo. Eu juro que eu vou ver, tá? O Rodrigo tá me enrolando. O Rodrigo tá fazendo... Gente, a gente precisa trocar o armário aqui de casa.
porque as coisas estão caindo em cima da gente, gavetas, tudo, entendeu? Aí a gente está dando uma geral aqui, porque a gente está esperando a pessoa falar do armário, entendeu? Aí a gente ainda não viu isso. Vamos lá. Vamos lá. Cadê? Me chama. Fala, me chama, que dá tempo de eu chamar a pessoa. O PDF é do quiz. Não, o do quiz foi todo enviado. Algumas pessoas digitaram um e-mail errado. Eu não tenho como ver, gente. Mais de 10 mil e-mails. Eu não tenho como ir lá conferir um por um. Se você digitou alguma coisa errada naquele campo ou apertou o botão errado do evento, você não vai receber. Mas todo mundo recebeu, porque é uma coisa automatizada. Tipo, você preenche aquilo e recebe, certo? Então não tem erro aquilo. O erro acontece quando a pessoa preenche errado ou aperta o botão errado. E aí eu não tenho como dar esse passo, repetir esse passo, vocês entendem? Não dá. Porque eu recebi também uns, sei lá, 5 inbox. É pouco, né? 10 mil. Dentro de 10 mil, 5 mil. Ah, 5 mil não. 5 inbox, tipo, foi até essa semana. Ainda não recebi. Aí eu falei, já recebeu sim. Recebeu na terça do evento, né? Fechei na segunda abriu a turma. Então, até terça todo mundo recebeu. Tá? Fala meio, eu me chama, que aí eu... Então, as dúvidas, Tatiana, são ao vivo. Você tem que entrar ao vivo. Então, você tem que falar, me chama, que eu chamo você, tá? Eliane Rocha. Vou chamar a Eliane, que ela falou, me chama. Ixi, eu fixei o comentário. Que burra. Peraí. Eliana, quando eu cliquei em você, não tinha a opção para transmitir ao vivo. Eliane, eu até quero transmitir, mas não aparece essa opção para mim quando eu clico em você. Deve ter alguma coisa travada. Silvana, nananana, tão grande, eu vou chamar. O Pisco é malvado. Ele é ruim. Ele é ruim. Ah, se ela fixar, ela não consegue. Ih, não vai. Ah, entrou. Tudo bem? Entrou e congelou. Tudo bem? A pessoa saiu. Me chama, estou com dúvida que não consigo. Veronese Daniele. Vou chamar você. Tá? Tô chamando. Está conectando. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Tô acompanhada, ó. Oh, que lindo. Fala para mim, seu nome, da onde você é e sua dúvida. Meu nome é Daniela, eu sou de São Pedro, que é interior de São Paulo. E a minha dúvida é o seguinte, eu faço um pão rústico na panela de ferro. E ele no começo, ele tinha uma casca durinha. Não muito dura, mas firme, né? Sim. Crocante. E agora tá muito fina. E eu não consigo resolver. Eu já mudei, eu pus mais água, já tentei a temperatura do forno e eu sei que tá bem quente, porque a panela sai pelando. E a temperatura eu tô controlando com o termômetro, não sei. E o que você fez de diferente? Você também não sabe. Nada. Fez. A única coisa que eu mexi foi aumentar um pouquinho da água para ver se melhorava. Mas não você- adiantou nada, Mas eu tô normal. você já diminuiu e voltou ao normal? Sim, Você diminuiu a água e você voltou a ter o mesmo pão com a casca fina. sim, não consigo a cascadura de novo. Você fazia esse pão e você marcava seus tempos, anotava o que você fazia? Não, mas sempre eu sabia que ficava na casa dos 26 graus, porque eu ficava controlando o tempo inteiro a temperatura. 26? Não, 200 é alguma coisa, né? Ah, do forno, você disse? Isso. Não, o forno eu não medi. Eu só sabia que estava quente porque a panela saía pelando. Então, é isso que eu tenho para te dizer. Provavelmente, quando você fazia aquele pão, que você tinha essa casca, que era um pouco mais grossa ou mais crocante, que te agradava mais, você estava assando, provavelmente, com uma temperatura maior, com um pouco mais de tempo.
pequenas mudanças na temperatura do forno fazem toda a diferença na sua casca. Então, como você não anotava, você agora não consegue reproduzir. Se você tivesse um método, você conseguiria sempre ter um padrão e fazer ajustes. Por exemplo, você segue o meu método. O meu método não é uma cascona grossa. Por quê? Porque eu não gosto de cascona grossa. Eu gosto de uma casca equilibrada. Ela não é tão fina, mas também não é grossa, certo? Se a pessoa quer, seguindo aquele método, uma cascona, ela vai ter que deixar mais tempo e aumentar a temperatura. Mas ela tem o processo do meu método como base. Quando vocês estão no mundo aí fora, o que eu recomendo? Que vocês anotem para ter o parâmetro de vocês. Quando vocês anotam e tem o parâmetro de vocês, vocês conseguem repetir o pão que vocês gostaram, que vocês tiraram lá do forno e que tinha resultado que gostava, sabe? Tipo, pão com a casca que você gostava, com miolo, etc., sabor. Então, você vai ter que agora fazer o exercício de começar a anotar os seus próximos pães. Então, se você já viu, você vai colocar vai anotar tudo. A temperatura do seu forno, a temperatura da sua panela, quanto tempo você deixou, entendeu? Sempre com o mesmo pão. Não adianta nada você fazer essas anotações e ir mudando os pães, porque senão você não vai conseguir chegar. Até o dia que você vai conseguir tirar com a casca que você comeu e gostou. Então, a resposta é a temperatura do forno. É temperatura do forno e falta de processo seu, que você não anotou. Você não tem um processo que você fica achando. Tipo, eu sabia que estava quente. Eu sabia que estava tantos minutos. É porque quando a gente gosta de cozinhar, deve ser seu caso, não sei, a gente acaba fazendo as coisas muito intuitivamente, não é? A gente já sabe que tá. Ninguém pega a frigideira e bota um termômetro para colocar lá o bife, porque já sabe que está quente, não é? Você não pega e fica vendo a temperatura das coisas quando está cozinhando. Então é natural, quando a gente vai fazer o pão, a gente vai desse jeito, meio intuitivo também. E tende a funcionar. Só que aí você tende a não ter padrão. E aí o pão, a pessoa que faz, quer, quando ela gosta de um jeito, ela quer sempre daquele jeito. Entendeu? Então você tem que anotar a sua temperatura que você está fazendo esse pão e o tempo, para você conseguir descobrir qual o tempo e temperatura que você consegue aquela sua mesma casquinha. Tá bom? Tá bom. Muito boa a sua dúvida. Nada. Bom dia para você. Bom dia. Boa a sua dúvida, né? Eu acho que, assim, muitas vezes as pessoas são livres, elas são livres para fazer o que elas quiserem, gente. Sabe por que eu falo isso? Porque eu sei que tem muito aluno meu que inventa muita moda. Mas eles também não ficam me azucrinando do tipo, eu fiz isso, isso e isso, e agora? Eles fazem que nem essa moça. Aí, então é isso, pá, pronto. É simples. Quando a gente aceita o negócio, é muito mais fácil. Né? Então, quando a gente quer inventar também, a gente tem que inventar e fazer e colher as consequências. Se você está inventando uma coisa, você tem que estar preparada para as novidades. Tá? Vamos lá. Acho que dá tempo. Tatiana. Tatiana, vou te chamar. Acho que Tatiana será a última. Aqui o problema de um, na maioria das vezes, é um problema do outro. Sempre tem alguém no universo com esse problema. A gente nunca é único. Olá, bom dia. Tudo bem, Tatiana? Tudo bem? Eu acho que eu já te chamei, você deu sorte. Já! Uma vez faz um tempo, de Florianópolis. Me fale aí, o que você quer fazer? Então, na verdade, a minha dúvida é o seguinte. Eu tenho 3 pães para assar, 3 rústicos. Só que eu tenho uma panela de ferro só. Só que eu tenho uma chapa de ferro, que é essa aqui. Tem essa chapa de ferro aqui. Então, eu pensei em colocar a panela de ferro numa grade e a outra chapa noutra. Só que eu vou ter que gerar o vapor para essa que não vai estar fechada. Eu estou preocupada em eu interferir no pão, no saldo de forno dos 2 pães, né? Eu nunca fiz isso. Eu sempre assei um de cada vez. Então, minha preocupação é essa. Eu não sei se eu coloco na grade de cima ou na grade de baixo, a chapa que não tem a tampa, para poder eu gerar um calor com uma forma, com água, ou espirrar. Então, essa seria a minha dúvida. Eu tô com receio de não crescer, de não ter o salto, ou de interferir, né, no sabor, enfim. Eu realmente não sei. Eu também.
Eu também. Foi o que eu vou Eu também teria o mesmo receio que você, porque toda novidade gera receio, concorda? Concordo. Eu não ia assar os dois ao mesmo tempo. Por quê? Porque se eu tô com medo, nunca fiz, vou testar um de cada vez, né? Eu pegaria, já que você tem a panela e você domina a panela, e você tem 3 pães, eu apenas faria o teste com um. Quero testar a chapa. Pô, então testa o raio da chapa sozinho com um pão, porque aí você vai descobrir. Entendi. Porque se Sem você colocar fizer a panela e chapa. porque assim, você não conhece a chapa. Você conhece a panela. Sim, Aí se você fizer os dois, você vai estar distraída. Você vai estar 50% panela, 50% chapa. correto. Ninguém aprende 50%, não é? Sim, eu também não. Você tem que olhar uma coisa só, né? Então, Entendo. é exatamente isso. Você tem que pegar, você tem 3. Você pega Sim. e faz o teste com um. Aí E aquela esse coisa. eu já fiz pra mim. Eu não fiz pra venda. Os outros 2 são venda. Um é pra mim, pra ser o teste. Então, exatamente. O que é bom você fazer? Faz o teste. E o que eu faço quando eu quero fazer invenções desse jeito? Geralmente eu faço mais de um. E aí eu faço o teste. Aí se eu cagar o teste, se ficar zoado, eu vou usar o outro também para retestar. Porque eu sou assim. Eu Eu gosto também, de eu sou fazer isso. teimosa. Só que Sou eu já percebi que os meus alunos não gostam. Porque geralmente eles erram em sequência. Todos vocês erram em sequência. E aí Entendi. vocês ficam com vários pães que deram errado, entre aspas, que não saiu bonito, etc e tal. E aí vocês deprimem. Então, atualmente eu falo, faz 2, faz um do jeito que você está acertando, para você ficar feliz, para você fortalecer o seu psicológico. E aí o outro você testa e aí você pode zoar, cagar, errar e tá tudo certo. Porque você já tem a recompensa do outro. É mais um jogo emocional. Então, por isso que eu falei pra você, não faz os dois ao mesmo tempo. Se você Tá aí uma dica, Nanda, referente à chapa. Você acha de qual forma que eu posso gerar esse vapor? Quais as maneiras? Eu sei que existem várias maneiras. O que você me indicaria para um forno convencional de que geraria um melhor vapor e talvez um melhor salto de forno do pão? Claro que eu sei que depende da hidratação, depende da receita. Nem tanto. Olha, eu acho que tudo depende de você ter um método. Primeiro você tem que ter um método. Aí você tendo um método, você vai pegar e dominar seu forno. Seu pré-requisito de um método bom. Quando você domina seu forno, você vai saber como você vai distribuir o vapor lá dentro. Então, existem infinitas formas de você distribuir vapor, mas na sua casa, no seu forno, você tem que descobrir a melhor. Entendeu? Então, assim, recomendações específicas, na realidade, você já sabe que tem que ter um vapor. Sim. Mas o seu forno, qual é o volume cúbico daquele? Qual é o volume desse forno? Eu não sei. Entendi. Qual é a otimização que ele perde esse calor? Eu não sei. Qual é o espaço entre ele, né? Qual é a temperatura que a sua massa entrou, o ponto, o método que fez? Então, isso tudo, você vai ajustar o vapor. Então, a maneira de gerar o vapor, para mim, é indiferente. É muito mais importante conhecer o forno, que é o pilar de um método. Então, você precisa conhecer o forno, que aí você consegue ajustar as outras coisas. Tá, joia. Foi? Tá bom, muito obrigada. E faz seu teste de uma vez só. Tá bom. Tá bom? Tá, joia. Beijinho. Um abraço pra você. Nada, bom viu? dia. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Não façam testes com muitas coisas ao mesmo tempo, viu, gente? Porque depois, quando dá errado, vocês ficam tristes. E ficam tristes mesmo, tá? Eu sei que fica. Eu faço. Às vezes eu fico um dia inteiro errando. Eu fico possuída. Mas é normal. Eu sei que faz parte de um processo. Muitos anos atrás eu não entendia isso. Ficava chateada, chorava, blá, blá, blá. Existe. As pessoas dizem que é frescura, não sei o quê. Tomar banho, um bando de gente mentirosa. A tomar banho, que a pessoa não fica chateada de tirar 12 pães errados de um forno. A tomar banho, que eu duvido. Mas as pessoas mentem. Então, estou falando para vocês aqui. É triste você tirar, principalmente num forno profissional, quando você está errando. Né? É bizarro, não é um pão. São 12, são 10, são 20, dependendo do tamanho que você erra. E faz parte para você aprender. Quando você está no forno da sua casa,
você também tem como errar menos, errando um de cada vez. Para que você vai errar 2, se você pode errar só um, né? Pois é. Então façam isso. Se poupem, porque afinal de contas é para ser um hobby, é para ser legal, é para ser divertido, não é para ser uma chicotada, dando errado, lá, né? É para vocês relaxarem, até mesmo com o próprio erro, usar como um processo de aprendizado, de ficar atento a fazer as anotações, etc, etc. Vou salvar aqui, e hoje às 7 horas temos o pão na panelinha de bambu de vapor. Na aula eu vou explicar as opções, etc, tá? Vai lá na aula com o seu caderno, com o seu lapisinho, para anotar tudo, tá? Porque a aula depois a gente tira e aí vocês precisam fazer as anotações estando lá presentes ao vivo, tá bom? Tchau, tchau. Ah, é no meu YouTube, tá? Tchau, tchau para vocês.